Gênesis capítulo 41 e o versículo 40. Eu já vou ler para a gente ganhar o tempo. Tu estarás sobre a minha casa, e sobre tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Podem tomar assento em nome de Jesus? Eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, que se você veio aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, se você veio aqui esta noite para exercitar a tua fé e aumentar, eu quero dizer que você está no lugar certo. Aqui é onde Deus fala, ordena a bênção e a vitória para toda a tua vida. Nós, como ficamos desde o início do culto, meditando na palavra, nos testemunhos e nos louvores, Deus me atentou para o louvor que o grupo de louvor cantou aqui, o primeiro. Vamos lembrar um pouquinho da letra aí, para me fugir aqui, tá? Vou seguir nos passos de Jesus. Vou falar sobre um jovem que seguiu os passos de Jesus. Eu vou adiantar o nome dele, porque eu não consigo guardar. José. Aí alguém vai falar para mim assim, mas no tempo de José, Jesus não estava na terra. Guarda isso aí por enquanto. Aproveitando o hino que a nossa irmã cantou aqui, que ela falava, orou, e se o crente orar, Deus ouve e manda a vitória. Vou falar sobre isso também. Mas o hino que me tocou muito aqui hoje foi quando eu ouvi assim: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo, essa parte aqui, quando o desprezo invade a tua alma. Agora, esse outro hino que nós ouvimos aqui, teve uma parte do refrão que dizia assim: o Senhor está assentado no trono, mesmo assim comigo está, algo mais ou menos assim. Eu quero falar com vocês nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, e ela é muito extensa. Eu estou repetindo isso já há alguns cultos. Ela é muito extensa. Eu, por conta própria, dividi ela em 5 partes. Eu queria falar com vocês aqui nessa noite, aproveitando que nós estamos no culto do jovem, sobre 5 pessoas, 5 personagens que pediram algo para Deus, mas que receberam muito mais. Nada de teologia da prosperidade, pode ficar sossegado. Foram 5 pessoas no Antigo Testamento e não teve outras. Hoje tem a igreja que pode também receber o mesmo, porque Jesus nos garantiu: vocês receberão muito mais do que imaginam, ou aqui muito mais daquilo que pedem, e nós ainda não sabemos pedir. 5 pessoas no Antigo Testamento que pediram algo para Deus, que se você fosse notar, você falaria assim, tão simples. Vamos falar sobre esses 5 personagens: Jacó, José, Joquebede, Moisés e o rei Davi. Para adiantar para vocês, para aguçar já o coração, Jacó, quando ele enviou seus filhos para o Egito, qual era a intenção de Jacó? Meus 10 filhos. Segurou Benjamim. Era o único que ele imaginava ainda vivo, da mulher que ele amava, Raquel. Segurou Benjamim, mandou os 10 e falou assim: ó, vão lá no Egito, comprem mantimentos e voltem para a gente comer e morrer, porque não tem mais nada na terra. O segundo personagem que eu ia falar para vocês, José, estava preso. Eu tenho comigo que todos os dias ele dobrava o seu joelho e falava: Deus dos meus pais, Abraão, Isaac e Jacó, por favor, eu só quero a minha liberdade de volta. Só quero isso. Joquebede, capítulo 2 do livro de Êxodo, um dia pegou o cestinho que estava lá, o seu filho Moisés, bebezinho, 3 meses, que não pôde mais esconder, colocou aqui no braço, chegou na borda do rio e parou, e colocou o cestinho na borda e falou para Deus: cuida, Deus, da borda do rio para frente eu não posso entrar. E tem outra coisinha aqui, mistério para jovem e para vocês, igreja: Deus não antecipa ministério. Não adianta chegar na frente de Deus, na presença do Pai, e falar: me envia agora, me manda agora, me usa agora. Deus não vai usar antes da hora, usa no momento certo. Quer ver a prova? Moisés chegou na borda do rio e o rio não abriu para ele. Não era o tempo de abrir para Moisés as águas. Só ia abrir lá pelos seus 80 anos. Agora, para a igreja, vocês já viram um povo orar, pedir uma bênção,
e só receber ela depois de 80 anos, e levantar a mão para o céu e agradecer? Israel clamou, Deus ouviu, Moisés nasceu, depois lá pelos seus 80 anos, ele voltou para libertar o povo e entregar a bênção. Vai entender as coisas de Deus? É só aqueles que estão aqui nesta noite, só os crentes. Mas eu falava para vocês que Joquebede chegou na borda do rio, deixou o cestinho, virou as costas e foi embora e falou: eu só quero, Deus, que o Senhor salve o meu bebê. Não quero saber o que vai acontecer no futuro na vida dele, eu só quero que salve agora. Moisés um dia saiu do Egito e falou assim: ó, eu só quero sossego, me dá sossego, Deus, eu quero paz. Eu não aguento mais fazer coisa para esses hebreus ingratos. Eu tentei ajudar e piorou. Eu quero sossego na minha vida. Não quero mais fazer nada para ninguém na tua obra. Eu vou embora para Midian. Quero sossego. Isso são entendimentos, conjecturas nossas. E o rei Davi, ele só queria uma coisa. Eu acho que vocês também queriam o que ele desejou um dia. Está toda a família reunida com um grande profeta de Israel, num grande churrasco, para escolher um novo rei de Israel, e o rei Davi no pasto, cuidando das ovelhas, que nem dele seria. Quando o pai morresse, aquelas ovelhas que ele estava cuidando, seria do irmão mais velho. Aliás, cuidando não, dando a vida. Arriscando a vida. Vocês perceberam que eles pediram coisa tão simples? Jacó pediu só comida, Joquebede pediu só para salvar o filho, José pediu só a liberdade, Moisés só pediu sossego, e Davi só queria participar de uma festa. E Deus deu muito mais do que eles haviam pedido. Para Jacó, vocês lembram que eu falei que ele mandou, deu dinheiro para os filhos e falou: comprem alimento. Os filhos voltaram com um alimento, com um exército para proteger eles, com uma grande notícia. Qual grande notícia? Pai, o teu filho que o Senhor julgava morto, ele está vivo. Pai, tem mais notícias boas. Ele mandou nós mudarmos para o Egito. Acabou, tem mais notícias boas. Nós vamos morar numa grande cidade. Tem mais coisa boa. Ele já preparou a melhor parte do território para nós. E tem mais coisa boa ainda. O Senhor será amigo de Faraó, terá audiência com ele, falará com ele. E tem mais coisa boa, ainda tem. E ele só pediu alimento. Deus, guarda o meu filho e traga o alimento. Só isso. Deus deu muito mais. Vou pular José, porque eu vou falar com vocês de José. Joquebede, salva só o meu filho, coloco aqui na borda do rio e vira minhas costas e vou embora. Daqui a pouco Miriam chega em casa e fala: mãe, Moisés, o teu filho, meu irmão, foi resgatado pela filha de Faraó, vai ser criado no palácio, vai ser educado nas melhores escolas, terá as melhores roupas. Tem mais, filha, tem mais notícias boas. Eles vão te contratar para você educar o próprio filho, vão te pagar um salário. E acabou, tem mais notícia boa? Tem. A principal de todas, Hebreus capítulo 11, versículo 25. Eu tenho certeza que quando aquele bebê crescer e ficar maior, ele vai dizer: eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó. Eu sou hebreu, eu temo Deus dos hebreus, e é ele que eu quero servir. Meu Deus, Joquebede só pediu para Deus proteger o filho. Moisés pediu só sossego e Deus deu para ele autoridade, deu um cargo. Quando duvidaram do cargo dele, Deus tratou de reunir todo o povo e falou: eu escolhi Moisés, eu, Deus, escolhi Moisés. E Davi recebeu um trono. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre José, não sobre os sonhos dele. Os sonhos de José nos dão arrepio. Foram só 2 sonhos só, e nunca mais ele sonhou. Depois daqueles 2 sonhos, ele só teve pesadelo na vida. Pesadelos que qualquer um de nós aqui dentro não suportaria. Quantos aqui suportariam perder tudo do dia para a noite? Ser acorrentado, amarrado, zombado dos irmãos, jogado como escravo, esquecido, desprezado, esquecido numa prisão. Quantos aqui suportariam isso? Eu duvido que poucos teriam essa estrutura para suportar. Mas nem tudo está perdido. O que eu queria falar com vocês e queria meditar é se vocês conseguem imaginar como foi o último dia de José na prisão.
Eu tenho comigo, eu já vou falar para vocês, que naquela manhã José acordou nas frias prisões, e dormiu no palácio tomando decisões no mesmo dia. Eu quero que vocês imaginem o inimigo zombando de José. E depois nós vamos passar isso para a nossa vida, se é possível acontecer ou não. E depois nós vamos ver o que Deus deu a ele de algo a mais do que ele havia pedido. Eu disse para vocês que ele pedia só a liberdade. Eu duvido que José, na prisão, todos os dias à noite, não dobrava o teu joelho e orava a Deus. Eu duvido. Agora tem um mistério que é difícil a gente entender, e eu volto a frisar, é só crente que entende. Deus nunca falou com José. Deus falou com Abraão lá em Gênesis capítulo 15, a maior promessa de todas, e a maior promessa temida pelo Egito, quando Deus falou assim, esta geração vai ser levada, a quarta geração vai ser levada, mas depois ela retornará, e com grande fazenda, e ai daquela nação que afligiu eles, ai daquela nação. Deus falou com Jacó por várias vezes, confirmando essa promessa. Deus falou com Isaac, confirmando a promessa. Deus falou com Moisés face a face, Êxodo capítulo 34. Mas com José, nós nunca vimos, ou temos notícia de Deus ter falado com ele, como falou com os anteriores. Mas nem por isso José deixava de ser um crente no Deus dos hebreus. E por que ele não deixava? Voltando agora no culto aqui de jovens e aproveitando essa palavra, sabe por que ele nunca deixou de ser crente no Deus dos hebreus, no Deus dos pais dele do passado? Porque os pais do passado, Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou para o seu filho amado José. Tudo que ele havia aprendido, todas as experiências que eles tinham tido com Deus, ele nunca esqueceu. Foi por isso que José, mesmo nunca ouvindo a voz de Deus, como Abraão ouviu, Jacó, Isaac, Moisés, mesmo ele nunca tendo ouvido Deus, ele nunca deixou de ser crente, de acreditar que um dia Deus poderia mudar a situação da vida dele. Eu volto a frisar aqui com vocês de novo, tentem colocar isso na mente. O homem acordou na prisão, foi tirado de lá para a barbearia, para arrumar o cabelo, para colocar roupa decente nele, porque ele ia se apresentar para Faraó. Mas vocês imaginam aqui uma coisa, olha só o que o inimigo faz. O inimigo, talvez prevendo isso, ele não tinha essa onisciência, ele não sabia, mas olha só se ele pudesse prever. Deus tem uma bênção para José, eu estou sentindo que Deus vai dar uma bênção para José, eu tenho que fazer de tudo para estragar. Desceram lá, coisa minha também, volto a frisar para vocês, coisa minha aqui, desce um soldado para chamar José, prisioneiro José, lá pelas 5, 6 horas da manhã, prisioneiro José, levante-se, tem uma pessoa querendo falar com você. E ele pensa, a minha família está longe, advogado eu não tenho, quem deseja falar comigo? Faraó te pediu uma audiência, não foi você que pediu a audiência, é ele que está solicitando falar com você. Mas quem sou eu? Um hebreuzinho, um presidiário. Deus, quando quer mudar a situação de um homem ou de uma mulher, seja em que circunstância for, seja em que campo for da sua vida, Ele não se importa com um fator que nós ficamos muito preocupados com ele. Esse fator chama-se tempo. Nós imaginamos que talvez vai demorar um mês, algumas semanas, alguns anos para Deus mudar a situação. Deus não se importa com isso, Deus não se limita a isso, e Deus não se deixa parar por esse tempo que desgasta-nos. Deus olha e fala assim: é hoje,
que eu vou mudar a história desse crente fiel, desse crente que nunca deixou de dobrar o teu joelho, desse crente que nunca abandonou, mesmo quando a situação ficou adversa, mesmo quando foi levado como escravo, acorrentado, humilhado, desprezado, preso, jogado, esquecido na prisão. Ele nunca deixou de dobrar o teu joelho e de dizer assim: meu Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, eu te peço, muda a minha situação. Eu só quero liberdade. Eu só quero liberdade, eu não quero riqueza. Eu não quero ser dono do Egito. Eu não quero andar no segundo carro do Egito. Eu não quero ser abaixo de Faraó. Eu não quero isso. Eu só quero liberdade. Eu só te peço isso. Aquele soldado chegou e falou: prisioneiro José, olha como o inimigo é sujo. Prisioneiro José, eu vou te chamar com gosto. Prisioneiro José, eu vou te chamar com muita alegria mesmo, de novo, e vou repetir: prisioneiro José. E sabe por que eu vou te chamar assim hoje, prisioneiro José? Porque hoje é a última vez que eu te chamo de prisioneiro. Amanhã eu vou te chamar de Senhor. Amanhã eu vou dobrar o meu joelho para você. O inimigo, se ele pudesse prever as bênçãos na vida de José, ele falaria isso: eu te chamo, te humilho hoje. Hoje é o último dia que eu vou te humilhar. Amanhã eu vou ter que contemplar a bênção de Deus na tua vida. E eu vou ter que me render ao Deus que está no trono, mas que mesmo no trono habita no coração do homem. E eu vou ter que falar que Ele muda situações, mesmo que ela esteja adversa e seja impossível, como nós ouvimos aqui nessa noite, porque para esse Deus, do qual eu me rebelei, o inimigo falando, eu sei que para Ele não há nada impossível. Hoje eu zombo de você, José, eu te escorraço, eu cuspo na tua cara, eu falo tudo o que eu desejo, mas amanhã eu abaixo a minha cabeça e te reconheço como homem. Eu falei que ia trazer para o nosso contexto atual. O inimigo não tem essa onisciência, eu volto a falar para vocês, ele não tem essa percepção de saber quando vai se aproximar a bênção de Deus na tua vida. Quem tem isso, somos nós. Quem deve ter isso, somos nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 17, a Bíblia diz assim, e crente tem que ser inteligente. Quando se aproximava as bênçãos de Deus sobre a vida de Israel, a aflição aumentou. Então, quando você perceber que as aflições estão aumentando, as lutas estão aumentando, quando você perceber que as portas estão se fechando, saiba de uma coisa: é a bênção de Deus que está se aproximando da tua vida, e você tem que permanecer fiel para recebê-la na frente e cantar o hino da vitória. Naquele dia, naquela manhã, aquele soldado humilhou José pela última vez. Eu falo para vocês que Deus deu algo a mais para ele. Veja só uma coisa: havia muitos sábios no Egito, homens que batiam no peito e falavam: eu sou inteligente, eu tenho capacidade, se Faraó quiser pode me consultar, eu tenho a solução para o problema dele. Mas para aquele problema específico eles não tiveram. Só que eles não se conformavam. Como é que Faraó vai confiar a nação do Egito para um ex-presidiário, para um homem que não tem formação secular nenhuma? Olha só o que José teve, o trabalho. Vocês pensam que José só subiu no trono? Vocês pensam que ser crente é só vir na igreja e olhar, e servir e cantar? Olha só o trabalho de José, sem formação secular, sem conhecimento nenhum, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma preparação humana. Ele teve que sentar no trono e conversar com várias nações, fazer comércio com várias nações. Não tinha só que vender comida para o Egito.
Todas as nações procuravam José. Isso é diplomacia. Isso o homem adquire, é com conhecimento secular. Isso não nasce do dia para a noite. Para José nasceu do dia para a noite, porque Deus capacitou ele. José, você vai conversar com o egípcio, você vai conversar com povos de todas as nações, e você vai fazer comércio com eles, e ninguém vai te passar a perna, e você vai ser um homem justo. Eu estou tirando você da prisão, eu estou mudando a situação da tua vida. É para você trabalhar, não é para você sentar no trono e se imaginar: eu sou abaixo de Faraó, eu ando no segundo carro, onde eu passo, todo mundo se enverga e se rende à minha autoridade. Deus não chamou nenhum de nós para isso. Deus nos chamou para dar fruto, para trabalhar. Eu falei para vocês que eu ia falar de um jovem que seguiu os passos de Jesus, mas na verdade ele foi um tipo de Jesus. E Jesus estava ali assim, olhando para ele, porque a Bíblia fala que Jesus, antes do mundo existir, antes da fundação do mundo, ele já existia. O que ele não havia feito era se manifestado na terra entre os homens. Aí nós concordamos, ele não tinha ainda estado na terra, mas ele já existia, porque antes da fundação do mundo, ele é. É verdade. Ele é. José, do dia para a noite. Eu gosto de falar isso, irmãos, porque eu gosto de imaginar como Deus muda a situação. Veja só, os corredores do palácio do Egito, todo mundo alvoroçado, gritando, não conformado. Como é que Faraó tem coragem? Nós temos mais capacidade. Como que ele confia naquele menino, naquele jovem de pouco mais de 30 anos? Como? Era Deus trabalhando. E não importa tempo, não importa as condições, não importa o que você não tem hoje. Não importa o que você não tem hoje, o que importa é que Deus vai te dar amanhã, e você vai fazer e vai trabalhar. Aleluia. Vocês lembram de um jovem Saulo? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão. Só que antes, ele estava ali de boca aberta, ouvindo Estevão pregar. E falou assim: esse homem que não é letrado prega tão bem, mas eu conheço tudo o que ele está pregando. Eu conheço. Paulo foi criado, estudou lá aos pés de Gamaliel, melhor professor da época. Eu conheço tudo o que ele está falando. Eu só não tenho é esse amor, essa fé, esse dom da palavra, da sabedoria que nós estudamos hoje. Eu não tenho isso para falar do jeito que ele fala, mas eu quero. Só que para você tem que se converter, Saulo. E quando você receber, Saulo, vira Paulo e manda, ensina, envia, mostra para a igreja. Foi isso que ele fez quando recebeu, ele ensinou a igreja. A mesma coisinha que José fez. Quando ele foi capacitado por Deus do dia para a noite para mexer com intercâmbio, comércio internacional, várias nações, ele recebeu e colocou em prática. Não sentou no trono e ficou mandando um ao outro, não. Ele começou a trabalhar. E durante aqueles tempos em que ele esteve na prisão, já vamos agora ver o que Deus fez na vida dele. Aquele tempo em que ele esteve na prisão, ele ouviu muita murmuração, ele ouviu muita reclamação, em várias línguas, inclusive na dele. Capítulo 45 de Gênesis, nós encontramos o versículo 1 até o versículo 15. Ele usou 15 versículos para explicar para o pai e para os irmãos tudo que Deus havia feito na vida dele. As bênçãos. 15 versículos. Um pouquinho antes. E já vamos entrar aqui para a gente encerrar e para você entender a mensagem. Um pouquinho antes, ele estava no trono e recebeu uma visita. Quando ele olhou para fora, ele enxergou 10 homens famintos. Lá no capítulo 45 que eu falei para vocês, teve uma parte que ele disse assim: Deus me enviou aqui na frente
para que vocês não morressem. Eu sofri, fui vendido como escravo, fui para a prisão, para que vocês não morressem. Esse tipo de percepção só crente tem, não é qualquer um. Quando José reconheceu os seus irmãos, os irmãos não o reconheceram. E isso a gente consegue explicar até pelo senso comum, por ditos populares, e depois a gente usa a Bíblia. Nós costumamos falar que quem bate esquece, e quem apanha nunca esquece. Quando os irmãos de José se aproximaram dele, ele falou: foram eles que me bateram, mas os irmãos não lembraram, foi nele que nós batemos. Os irmãos não lembraram. Eu quero falar para vocês que é isso o que Deus fez naquele dia, quando você chegou aqui, ergueu as suas mãos e disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Olha só, José poderia naquele dia, diante dos 10 irmãos famintos, com uma simples canetada, uma assinatura, um piscar de olho, ou uma olhadinha só para um soldado, jogava os irmãos na prisão e se vingava de tudo que havia ocorrido. Para nós termos vitória, temos que seguir os passos de José. Veja só, José tinha todos os motivos do mundo para se vingar dos seus irmãos, mas ele não vingou. Nós hoje temos muitos motivos. Aliás, nós não temos motivo nenhum, mas nós nos vingamos. É por isso que você está perdendo a tua bênção quando ela está se aproximando de você. Olha o caso de José. José tinha todos os motivos do mundo para se vingar, mas não vingou. Com uma canetada ele acabava com os irmãos e saía satisfeito. Sabe por que ele não vingou? Naquele dia, eu falei para vocês que na prisão ele ouviu muitas murmurações e muitas reclamações na língua dele. Podia ser possível, algum hebreu também preso, só reclamação. Naquele dia ele ouviu na língua dele, ele ouviu algo mais ou menos assim, ó: 12 irmãos, por favor, nos ajude, estamos famintos e não temos mais a quem recorrer. Aquele dia tinha um homem no trono e 10 na lona, no fundo do poço. O homem que estava no trono não foi reconhecido por aqueles que chegaram, mas aquele que estava no trono conhecia a vida de cada um. Aquele que estava no trono conhecia todos os defeitos deles. Aquele que estava no trono sabia tudo o que eles pensavam. Aquele que estava no trono sabia quem era que tinha vendido ele. Aquele que estava no trono sabia que eles comeram pão e beberam água diante dele e não ofereceram. Aquele que estava no trono sabia que eles planejaram venderem ele como escravo. Aquele que estava no trono sabia que eles mentiram para o pai durante 13 anos, falando para o pai: uma besta fera matou o teu filho. Aquele que estava no trono sabia que aqueles 10 filhos, durante 13 anos, viram Jacó dormir todo dia chorando. Olha a qualidade de crentes que Deus estava mexendo, e olha o que Deus fez. Aquele que estava no trono sabia: vocês mentiram para o meu pai, deixaram ele dormir triste, todo dia chorando, pensando que eu estivesse morrido, e vocês nunca falaram para ele, nunca pediram perdão, nunca contaram a verdade, sempre esconderam. Mas agora eu vou dizer: aquele que estava no trono sabia toda a verdade da vida deles. Aleluia! Será que vocês não conseguem enxergar uma semelhança?
Aquele que está no trono conhece a tua história, conhece o teu passado, sabe o que você pensou, sabe o que você precisa. E quando nós chegamos aqui, naquele dia, diante do trono, diante do altar, nós não conhecíamos Deus e não reconhecíamos Ele como Salvador das nossas vidas, mas Ele conhecia e sabia que eu precisava, você precisava, todos nós precisávamos de uma mudança. Eu falei que ele era um tipo de Jesus, e olha só, pronto. Os irmãos pensaram que estavam escondendo a verdade de José. E olha o que nós fazemos. Os irmãos contando mentiras diante do trono. Eles falaram assim, me conta, quantos são vocês? O seu pai está vivo? Nós somos 10. Um ficou e o outro morreu. Contando mentira diante do trono. Esse que vocês acham que morreu, sou eu. Vocês estão contando mentiras para mim, pensando, olha só, nós estamos perdendo bênçãos de Deus, porque nós estamos contando as coisas erradas, distorcidas. Estamos tentando esconder de Deus, não estamos apresentando o correto. Quando nós estamos chegando diante do altar, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele sabe o que precisamos, mas Ele quer ouvir de nós. E nós chegamos aqui, contamos pela metade e queremos receber a bênção. Os irmãos queriam pegar o alimento e ir embora. Que negócio que é esse? Com Deus não é assim não. Deus quer ver sinceridade no nosso coração. Um homem que estava na prisão, acabado, condenado, de uma hora para outra, é ascendido ao trono e julga a causa daqueles que haviam feito mal para ele. E ele fala, e sabe por que ele não se vingou? Porque ele disse assim: eu conheço essa dor, porque eu passei por ela. Eu sei o que é fome, eu sei o que é desprezo, eu sei o que é humilhação. Eu conheço essa dor e por isso que eu vou ajudar os meus irmãos. Mas foi difícil ele se revelar. Sabe aquele menino que vocês venderam como escravo? Sou eu. Agora, irmãos, nós temos que ter tanta sabedoria para poder trabalhar as coisas espirituais. Já vamos encerrar com uma oração. Olha só o que José falou. Vocês começaram essa história. Vocês falaram para o meu pai que eu havia morrido. Vocês mentiram para ele durante 13 anos. Vocês viram ele todos os dias dormir triste, chorando com a minha morte. Foram vocês que começaram. Então vocês vão agora arrumar. Vocês vão lá buscar o meu pai, porque eu não vou. Trago ele aqui e não briguem pelo meio do caminho. Isso está lá no capítulo 45. Vão vocês e contem para o meu pai, porque respondam para mim então vocês agora e os obreiros. O que custava José pegar uma carruagem e buscar o próprio pai correndo e falar que estava vivo? Olha o que Deus faz conosco. Você começou a coisa errada, você começou todo esse intervir aí, você vai arrumar. Você vai arrumar e Deus vai te dar vitória. Vocês vão contar para o meu pai que eu estou vivo. Foram vocês que contaram que eu estava morto. Foram vocês. E não briguem pelo caminho. E por que não briguem pelo caminho? Lá na frente, no meio do caminho, alguém se lembrou. Um dos 10 irmãos. Como vocês são limitados, para nós contarmos que ele está vivo, nós vamos ter que contar para o nosso pai que nós mentimos. Para a gente contar que ele é uma grande autoridade, nós vamos ter que falar para o nosso pai que nós mentimos para ele durante 13 anos. E quando a pessoa chega com sinceridade diante de Deus, Deus perdoa. Quando os irmãos chegaram diante do pai, pai, ele está vivo, é uma grande autoridade, recebeu muito mais do que ele pediu. Ele pediu só liberdade para nos visitar aqui, e Deus deu para ele um trono abaixo de Faraó, carros, casa, autoridade, servos, riqueza, está tudo lá usando. Ele quer que a gente vá morar lá, mas perdoa-nos por ter mentido por tanto tempo. Nos perdoa.
por ter escondido do Senhor a verdade. Nos perdoa por ter achado que o Senhor nunca ia descobrir o que nós havíamos feito. Nos perdoa, Pai. Jacó, irmãos, eu imagino Jacó fazendo o seguinte: erguendo as mãos para cima, e os filhos imaginando, ele vai nos bater. Jacó ergueu a mão para cima para falar: glória a Deus, José está vivo. Os filhos viram o pai abrir a boca e pensaram: pronto, ele vai nos amaldiçoar como Noé amaldiçoou o teu filho. E o pai abriu a boca e falou: eu perdoo vocês, e vamos logo receber as bênçãos que Deus preparou para a nossa vida, não só para nós, mas para José e para toda a nossa descendência, os filhos de Abraão. Quantos querem receber as bênçãos de Deus, que Deus tem prometido e tem já pronto para a tua vida? Fique de pé em nome de Jesus. Duas coisinhas: quando as aflições aumentarem, as lutas, as portas se fecharem, é o tempo da vitória que está se aproximando da tua vida. E para você receber a sua vitória, faça como os filhos de Jacó, irmãos de José: Pai, nos perdoa por ter errado. E você faça como José, quando você estiver lá em cima, tudo bem na sua vida, e quando você encontrar uma pessoa que te fez mal, faça como José: eu vou te ajudar. Era um homem no trono e 10 na lona, precisando de ajuda. Quantos querem a vitória de Deus nessa noite? E crê que Deus pode dar muito mais, algo mais do que você pediu. José só pediu liberdade e recebeu tudo aquilo: família de volta, trono, autoridade, casa, salário, servos. Você vai fazer agora, apresentar para Deus a tua necessidade. Ele vai te recompensar. O caminho é difícil, o caminho é árduo. É perdão para lá, perdão para cá. Me perdoa, Deus me ajuda a contar realmente a história como é, a verdade, nunca esconder. Vai por aí afora, você vai navegar agora nessa oração e Deus vai te dar vitória. E você vai apresentar agora a tua necessidade, que seja pequena, Deus vai transformar em algo grandioso na tua vida. Eu falei para vocês que no Antigo Testamento foram só cinco nessa grandeza de bênção, mas hoje é toda a igreja que pode receber o algo a mais da parte de Deus. Quantos creem? Aleluia. Apresente aí no seu lugar mesmo, onde você está, a tua necessidade, e crê.